Olá, terceiro ano. Tudo bem, galera? Pessoal, esta será a nossa primeira videoaula em que retomaremos alguns conceitos já estudados em sala de aula antes de começarmos as férias. Tudo bem? Então, para que a gente possa entender o modernismo, que era o conteúdo que vocês estavam estudando, né, e estão estudando agora que nós vamos retomar aí a nossa caminhada, tá? Eu quero falar com vocês sobre as vanguardas europeias. Então vamos entender ou vamos perceber como que elas influenciaram este movimento literário, tá? E a partir dela eu trabalharei com vocês então o modernismo em Portugal e o modernismo no Brasil. Tudo bem, turma? Então, as vanguardas europeias foram correntes artísticas, né, ou grupos que se propuseram a uma nova maneira de pensar, tá? Elas apresentaram, turminha. Elas apresentaram novas maneiras, novas ideias de como captar, ou melhor, de como entender o que estava acontecendo naquele momento, né, no pré-guerra mundial. Então nós estamos falando aí dos anos loucos, que é o período que vai culminar exatamente entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então esses grupos, né, esses 5 grupos que nós estudaremos, eles vão tentar compreender o antes da Guerra Mundial, tá? E como que essa guerra, como que essas duas guerras irão interferir no modo de vida das pessoas, na sociedade de forma geral. E claro, o campo artístico e o campo político, principalmente, sofrerão aí grandes impactos. Tudo bem, turma? Então, essas tendências que surgiram na Europa antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial receberam o nome de correntes de vanguarda, ou as vanguardas europeias. O que os artistas, os intelectuais acreditavam? Eles acreditavam compreender, antes de qualquer pessoa, aquilo que poderia se tornar o senso comum, né? A ideia das vanguardas é antecipar o futuro. Tudo bem? A primeira que nós estudaremos, ou que vocês terão conhecimento, é o cubismo, que começou na França em 1907, e aí nós teremos então destaque para o Picasso, que é quem vai representar esta obra, que vai representar este grupo no campo artístico, na pintura, tudo bem? Enquanto na literatura nós vamos ter o francês Apollinaire, que vai explicar, ou melhor, que vai explorar a disposição espacial e gráfica do poema. O que é o cubismo? O cubismo é a fragmentação da realidade, tá? Se a gente pegar um texto cubista, um poema cubista, vocês irão perceber que vários assuntos, aparentemente sem nexo, né, sem uma ligação entre eles, conversam, dialogam, são misturados, inclusive envolvendo a questão de tempo e espaço. Tá bem, turma? Então, vejam só, por exemplo, aqui eu trago para vocês 2 obras cubistas, tá? Do lado direito, agora eu tenho que, não lembro se para vocês vai aparecer direito ou esquerdo, turma, mas de um lado, o cubismo na pintura, que é o quadro do Picasso, tá? As Senhoritas de Avignon, e do outro, que é um poema do Apollinaire, que vai trabalhar essa questão da disposição gráfica das palavras. Então percebam, tá? Dentro da literatura cubista, eles vão sempre apresentar, os intelectuais, os poetas cubistas, eles sempre irão apresentar a questão do ilógico, a questão do humor, a questão do instantâneo. Os poemas já não vão seguir mais aquela pensamento ou aquela norma de verso e estrofe, tudo bem? Este poema que aqui eu apresento a vocês, ele tenta trabalhar a ideia, ou ele tenta representar na disposição das palavras, e as palavras que aqui estão escritas, a ideia de chuva, tá bem? Ele vai aproximar a imagem ao contexto poético, tá bem, galera? Vejam que a ideia de verso, de estrofe, ela não existe aqui. Então, a vanguarda cubista ela vai trabalhar esta questão dentro da literatura. Agora, se vocês separarem aqui nas artes plásticas, vocês irão perceber, por exemplo, que elas são compostas por traços, né?
São traços sobrepostos, trabalha esta questão de imagens desfiguradas. Então o Picasso ele vai ter este tato para a arte cubista, porque é justamente a ideia que se pregava dentro desta corrente. Tá? A questão daquilo que é ilógico, aquilo que é instantâneo, aquilo que é humorístico. Vale destacar, galera, que este quadro ele, né, recebe o nome de Avignon, que é uma rua de Barcelona muito famosa pelo seu bordel. Então isto já explica o porquê dessas 5 mulheres, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres estarem nuas. Tá? Essa questão do desejo, da sexualidade, tudo existe uma explicação. O Picasso também vai trabalhar neste quadro a questão da cultura ibérica, tá? Com a cultura africana. Vejam que todos os rostos que aqui estão, eles representam uma máscara africana. Tá? Eu cheguei até a comentar, se não me falha a memória, com o terceiro B, que ele vai trabalhar esse aspecto da cultura africana dentro da sua obra. Por quê? Porque essas máscaras, o formato como elas estão aqui representadas, esta, são máscaras usadas em festividades na cultura africana. Então percebam que ele tenta dialogar aí com essa questão do europeu com o africano, da cultura ibérica com a cultura africana. Tudo bem? Então, cubismo, turminha, é esta fragmentação da realidade, é esta mistura, é esta sobreposição e desfiguração da realidade, tá? Logo em seguida, galera, eu quero que vocês vejam aí, ó, o futurismo. O futurismo surge na Itália em 1909, tá? Quando o Manifesto Futurista do italiano Filippo Tommaso Marinetti é publicado. Interessante que este manifesto ele surpreendeu todos os meios culturais da época. Por quê? Porque ele era muito violento e radical. O manifesto futurista, ele tenta trabalhar, ele visa uma nova configuração da sociedade no início do século XX. Tá? Por quê? Porque eles estão preocupados, eles estão vivenciando a tecnologia, né? As revoluções industriais. Então tudo isso vai interferir também dentro da literatura. Tá bem, galera? Vale destacar que o manifesto futurista ou a corrente futurista, ela vai se dar tanto na literatura quanto na pintura também, tá? E que todos os artistas que se empenham nesta corrente, eles tentam entender o novo mundo em que eles estão e como o novo homem, a nova sociedade, se dará, se ajustará com essas mudanças. Tá? Então ele traz aqui pra gente, ó, então, com o vulto coberto pela boa lama das fábricas, em paste de escórias metálicas, de suores inúteis, de fuligens celestes, contundidos e enfaixados os braços, mas impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. Beleza, galerinha? Então isso daqui é um trecho publicado em 1909 que já traz essa ideia do que é a corrente futurista. E aí ó, eu trago para vocês aqui como que ela vai ocorrer tanto na literatura quanto na pintura. Tá? Na literatura, os autores têm a questão da liberdade da palavra, né? De escrever de uma maneira livre, sem estar presa aos modelos, às normas, tudo bem? Além dos usos de onomatopeia, dos versos livres, aqueles que não possuem, né, métrica, rima, essas coisas todas que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. Tá? As frases são fragmentadas ou em lugares inesperados, justamente para que passem a ideia de velocidade. Tá? Ode Triunfal é um poema do Fernando Pessoa. Opa, galerinha, desculpa. Tá? Do Fernando Pessoa, que é um autor português, e traz para a gente esta questão da liberdade da palavra e principalmente dessa ideia de velocidade. Né? Quando ele coloca para a gente o seguinte:
A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Percebam que a falta de pontuação e às vezes como as palavras estão dispostas e as palavras que são utilizadas, elas já trabalham com essa ideia da velocidade, tá? Por quê? Porque é isso que eles pregam, é isso que eles estão atrás. O novo mundo que se forma por conta de todas as revoluções que estão acontecendo, que estavam acontecendo. Já na pintura, turma, percebam, o uso de cores vibrantes e de contrastes, além da abstração e da desmaterialização dos objetos, tá? Isso é uma influência cubista aqui dentro do futurismo. Percebam que as correntes europeias, né, as vanguardas europeias, elas vão se conversar, elas vão dialogar. Uma não exclui a outra. Elas podem acontecer aí mediante algumas influências, tá? Além da sobreposição de imagens e de traços em busca de representar a ideia do movimento, da velocidade. Vale destacar, turma, uma frase que eu acho que é bem interessante que o Filippo disse no seu manifesto, né? O esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Toda esta corrente, ela vai girar em torno desta palavra, destes acontecimentos que se desenvolveram por conta da velocidade. Tá bem? Em seguida, galerinha, nós vamos ver aí o expressionismo, tá? Que ele surgiu na França e na Espanha aproximadamente aí 1912, 1910. Então, o que é o expressionismo? Tá? O expressionismo é a parte da subjetividade do artista, do seu interior. Ou seja, o expressionismo ele vai trabalhar as questões artísticas refletindo diretamente o seu mundo interior e de todas as ideias, perdão, galera, e de todas as ideias que giram em torno da expressão. Expressionismo é a expressão daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu desejo, tá? Desta forma, o expressionismo é o modo como forma e conteúdo se unem para dar vazão às sensações. O que eles criam, né? Qual que é a perspectiva dos expressionistas? Criar a realidade em um movimento do interior, de dentro, para fora. Tá? Então, os expressionistas eles vão ter esta questão de vamos valorizar os aspectos irracionais nos nossos procedimentos. Vamos trazer à tona, vamos expressar aquilo que realmente sentimos, aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos presenciando. Na pintura, vale destacar, galera, que o expressionismo ele vai refletir as angústias das condições humanas. Tá? Acho que a obra mais famosa, e que vocês provavelmente já tenham visto, é O Grito, do Eduardo Munch, né? Pintada em 1893. E tanto na pintura quanto na literatura, qual vai ser a preocupação dos expressionistas? Eles vão ter a preocupação de apresentar um caráter social e combativo por meio da sua arte. Ou seja, eles vão denunciar todos os horrores que a guerra trouxe para a sociedade, para a humanidade de forma geral. Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão perceber aí, até na literatura também, essa questão as condições de vida de maneira desumana em que as pessoas vivem. Na pintura, vocês terão a ideia de fome, de morte, de tristeza, de medo, tudo bem? Porque os autores expressionistas eles vão trabalhar todas essas questões. O que eles estão percebendo, o que eles estão sentindo. Eles vão dar vazão a tudo aquilo que o preenche, a tudo aquilo que ele sente, a tudo aquilo que ele deseja mostrar para as pessoas. Tá? Em seguida, turma, vocês vão ter aí o dadaísmo, tá? Surgiu na França em 1916, quando alguns artistas e intelectuais acabam, né, recorrendo aí para a Suíça, né, em Zurique, na verdade.
de um modo de se afastar de alguns problemas, de se afastar daquilo que estava prejudicando a vida deles, tudo bem? Então eles vão acabar se reunindo aí no Cabaré Voltaire, que era um ponto de encontro, era um espaço cultural, tá? E eles vão desenvolver, né? Criarão o movimento dadaísta. Os artistas intelectuais que para a época, né, este grupo eram verdadeiros sátiros, eles acreditavam que o cultivo da arte não passava de hipocrisia e de presunção, né, de suposições ou de confianças excessivas. Por quê, galera? Vocês irão concordar que nós estamos passando, ou na época, né, eles estavam passando pela Primeira Guerra Mundial. Para que serviria a arte naquele momento se boa parte da Europa, né, estava passando por necessidades, por mortes, tristezas, desilusões? O que interessava uma obra literária para aquelas pessoas que não sabiam nem se chegariam vivas ao final do dia? Tá? Então, o movimento dadaísta, né, o dadaísmo, ele vai aí ridicularizar esta questão de arte, agredi-la, vai tentar destruí-la, principalmente eles vão tentar destruir esse conceito de arte que vigorava na época, tá bem? Então, ó, Marcel Duchamp vai desenvolver a técnica do ready-made, que ele busca satirizar por meio desta técnica o mito mercantilista da civilização, né? Ele vai tentar destruir alguns conceitos, desestruturar algumas ideias, para que se crie, então, uma nova forma de se pensar e de se reagir a tudo aquilo que eles passavam. Tá? Então, a irreverência, o deboche, a agressividade, elas irão advir das palhaçadas que esses grupos faziam, tá? Das declamações absurdas, das exposições inusitadas que o grupo dadaísta realizava no Cabaré Voltaire, em Zurique. Tudo bem? Na literatura, galera, é interessante a gente perceber que ela vai se caracterizar pela agressividade. Tá? Agressividade, improvisação, a desordem das palavras, a forma como o texto é escrito, como o texto é produzido. Tá? E aí eu trago aqui para vocês o Tristão Tzara, que é um autor romeno, que apesar de não ter começado inicialmente no grupo original dos dadaístas, ele acabou aí tendo uma certa expressividade, e é bem legal este poema que ele traz pra gente, porque ele nos ensina, ele nos dá uma receita de como fazer um poema dadaísta, né? Então ele cria um poema falando de poema, a questão da metalinguagem. Nós estudamos essa ideia, este conceito no primeiro ano do ensino médio, e vocês não podem esquecer. O que é a metalinguagem? É quando o texto fala do próprio texto. Tá? Isso é muito cobrado nos vestibulares e também no Enem. Tá bem, galera? E aí ele diz pra gente assim, ó. Para fazer o poema dadaísta, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que conta para dar seu poema. Recorte o artigo, recorte cuidadosamente cada uma das palavras que compõem o artigo e coloque-as em um saco. Agite delicadamente. Agora retire cada corte, um após o outro. Copie conscientemente, na ordem em que deixaram na sacola. O poema será parecido com você, e você é um escritor infinitamente original, com uma sensibilidade fascinante, embora incompreendido pelo vulgar. Isto é o poema dadaísta. Tudo bem? É quando você pega diversas palavras soltas, sem qualquer tipo de relação, e expressa e o constrói, o constitui, né? Atribuindo algum sentido, atribuindo algum significado a ele. Tá bem, turma? E aí, por último, nós teremos o surrealismo, tá, galera? Que ele surge aí na década de 20, na França. Então esse movimento ele originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade oriental.
Tá? A arte surrealista ela não se restringiu às artes plásticas, de modo que também influenciou escultura, literatura, teatro e cinema. Vejam, todas as vanguardas europeias elas não se darão somente na literatura. Tá? Elas ocorrem em todos os campos artísticos que permite esta mudança, que permite este novo conceito. Tá bem, galera? Então, influenciados pelo dadaísmo, o surrealismo vigorou uma ideia de viva o presente de modo aleatório, valorize a fantasia, tá? A loucura. Então, o surrealismo ele vem com esse automatismo psíquico, onde se expõe o funcionamento do pensamento livre de qualquer preocupação estética, de preocupação moral ou de racionalidade. Tá? Então, percebam que o surrealismo ele vai propor a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. É o pintar, é o escrever de modo aleatório. É você deixar a sua mente livre, solta. Faça aquilo que te agrada da melhor maneira, sem se preocupar com o que os outros irão dizer. Tá? Nesta perspectiva, o artista deve se deixar levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Vejam a imagem, que é uma obra surrealista. Tá? Então, dentro da literatura, dentro da escultura, da pintura, se trabalha a ideia do pensamento livre, a expressividade espontânea, é o fazer de modo sem se preocupar, tá? Vai sofrer influências psicanalíticas, ou seja, Freud vai estar presente, que é quando ele começa também a desenvolver toda a sua pesquisa, todos os seus estudos aí em torno da psicanálise, tudo bem? Do subconsciente, tá? É buscar uma realidade paralela, onde você é dono de você mesmo, tudo bem? Cenas irreais, vejam que aqui nós temos várias casas erguidas e lá no cantinho, elas meio que são destruídas, né? Só que se você parar para analisar esta obra, percebam que é como o vento tocando uma flor, né? Onde as pétalas acabam voando, se despedaçando. Percebam que tem esta relação aí, tá? E a valorização do inconsciente, ou seja, é o fazer de modo despreocupado. É o pintar, é o escrever, é o esculpir, é o desenhar, são várias situações em que você trabalha essa questão do surrealismo, ou seja, do mundo paralelo à sua realidade. Tudo bem, galera? Vocês têm um material que foi disponibilizado, vocês têm essas vanguardas nas apostilas de vocês, tá? E aí, por hoje, eu deixo esta videoaula encerrada. Tudo bem, galerinha? Então, nós vamos rever algumas coisas, como eu disse a vocês, nós iremos trabalhar alguns conceitos já vistos na escola, para que daí sim nós daremos continuidade, tá? Já peço a todos aí, né, desculpas por gaguejar ou por alguma falha na hora de explicar, tá? Porque eu ainda estou me acostumando a falar com vocês por meio da câmera. Mas em breve, galera, pelo menos estou torcendo para isso. Espero que nós estejamos todos juntos dentro da sala, tá bem? Turma, estudem, deem uma lida no material, dúvidas, apareçam nas lives, questionem e aí a gente continua os nossos estudos de literatura. Não se esqueça, em terceiro ano, vários conceitos que aqui foram apresentados, eles são cobrados nos vestibulares, principalmente das vanguardas. Então, por favor, se atentem a este material. Tudo bem? Galerinha, se cuidem, bons estudos e boa semana.